Olá a todos, vamos fazer a Economia em Ação dessa quinta-feira aí e foi, né, o tema hoje do nosso comentário diário foi sobre o índice da FIP e aí eu quis já engaixar nisso, né, com uma fala que o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, fez, né, na Índia. Segundo reportaram aí algumas agências de notícia, né, falando que tem espaço para cortar a taxa de juros sem comprometer o sistema de inflação. E olha que esse indicador da FIP hoje, eu reforço essa fala do presidente do Banco Central. Primeira coisa, né, eu tinha projetado 0,51, veio 0,66, ou seja, bem acima da minha projeção. E curioso, né, no meu caso aqui, os meus modelos de PCA nem são tão bons, mas de IPC-FIP são bons, tanto é que a gente está em primeiro lugar na Bloomberg, né, quando se trata disso. Mas veio nivelando muito para baixo, talvez por conta de algumas prévias aí que indicaram mais para efeitos sazonais um pouco mais para baixo agora, enfim. Bem, vamos primeiro discutir, sem discutir a eficácia do modelo, né, mas eu gosto de falar isso sempre para vocês saberem, né, a qualidade do que eu faço, até para poder ponderar com outras casas. Primeira coisa, IPC-FIP veio 0,66. Isso daqui é o IPC-FIP de janeiro, da quarta semana, quer dizer, o IPC-FIP fechado, de vários anos, de 2004 a 2012. Repare, o Banco Central vem falando sempre, bateu muito nessa tecla, dizendo que a gente teve em 2010, 2011 uma série de choques atípicos, que ele entendia como um choque de oferta, né? Ou seja, você teve uma redução na oferta, ou por conta de bateu num efeito, não necessariamente na quantidade, mas no efeito preço, né? Você teve uma alta muito forte, o que acabou contaminando os índices de inflação. Realmente é verdade, em 2012 a inflação de janeiro ficou 0,66, olha em 2011 foi 1,15, em 2010 1,34. A gente voltou para algo mais próximo do que a média dos últimos anos. Só para explicar uma coisa, né? Eu começo sempre em 2004, todos os gráficos que vocês verem meus, quando se trata de inflação, eu pego sempre a partir de 2004 só. Porque 2003 teve a eleição, foi o período da eleição do Lula, e quando ele ganhou, né? Então em 2003 você teve entre 2002 e 2003 você teve uma alta do dólar muito forte por conta de receio da eleição do Lula. E isso daí atrapalhou demais os preços. Tanto é que se você pega 2003, é super confuso o gráfico. Então 2004 para cá, só para ter uma base de comparação um pouco mais sólida. Então, de fato, né, o índice de preço da região metropolitana de São Paulo veio mais baixo agora nesse mês de janeiro em relação aos períodos anteriores. Bem, aqui a gente vê o IPC-FIP acumulado em 12 meses, por cento ao ano, espero que dê para ver aí um pouco melhor. Bem, ó, cai, aqui sobe, aqui fica bem em cima, aqui batendo quase 7% o IPC-FIP e começa a cair aqui na margem, que é o que no novo vocabulário virou a convergência meta, né? De fato está caindo a inflação de forma bastante clara. Bem, se você não conseguir ver, deixa eu dar um zoom aqui maior aqui no... Bem, eu espero que tenha melhorado aí a visualização de vocês. Se não, pega o comentário diário de hoje que a gente vai falando isso aos poucos mesmo. Você vê você vê o gráfico lá e dá para entender. Bem, isso daqui, que é um gráfico que parece estar bastante confuso, é a variação do IPC-FIP e do grupo Transportes e Alimentação. É a variação mensal. Eu não peguei acumulado em 12 meses, mensal. O que o Banco Central vem falando? Olha, você teve choques atípicos de preço. Primeira coisa, linha vermelha, que é o grupo alimentação. Se você pega aqui 2007, 2008, olha as altas muito fortes frente à média, que pega 2009 como parâmetro, ou até mesmo um período de 2006, um pouco de 2007. Explodiu muito forte. Isso daqui lembra a alta de commodities que teve em 2008, que puxou o preço de petróleo a bater $200, aquelas coisas malucas que a gente viu naquela época. Bem, puxou, terminou o efeito da alta de commodities, afundou o preço de alimento, ficou num patamar mais ou menos adequado. Em 2010 a gente teve um choque de commodities no final do ano, muito forte. Contaminou em 2011, caiu em 2011. Aí no final desse ano você teve uma alta um pouquinho mais forte, mas já voltou aqui de novo. Esses picos aqui não devem se repetir. Então esse é o choque de oferta que o Banco Central estava falando, que é verdade, está acontecendo. Agora vamos olhar a linha verde. A linha verde é o grupo Transportes. Boa parte disso daí é alta de combustível, né? Mas você tem um impacto geralmente no início do ano por conta de reajuste de tarifa de ônibus urbano. Repare, início de 2007, explodiu o preço de transporte, ficou todo esse período sem ter reajuste de transporte. 2010 explodiu o preço de ônibus urbano, 2011 bateu de novo.
2012, aqui está o dado de janeiro já, não subiu. Então a gente deve ter um comportamento mais tranquilo mesmo, né, sem esses choques muito fortes. Esse gráfico é um pouco confuso, então eu deixei separado aqui por cada um. Então, por exemplo, transporte, a variação do preço de transporte da FIP em janeiro. 2012, 0,31. Olha quanto foi em 2010, 4,58. 2011, 3,18. Então foram realmente choques. Assim. Quando o Banco Central fala de choque, ele tem razão nisso. Tem muita razão nisso mesmo. Mas do mercado eu não acreditava nessa história não. Agora é que está começando a ver mais claro isso. Né? Inclusive eu estava no começo do ano passado, eu estava muito preocupado com a inflação. É que agora realmente o cenário está um pouco melhor. Grupo Alimentação, janeiro, 0,50, 0,73. Os outros anos, 2007, 2008, olha como subiu bastante o Grupo Alimentação por conta daquele choque de commodities. Bem, então esses indicadores aqui dão força ao argumento do Banco Central. E o Banco Central vai jogar a taxa de juros para baixo. Se prepare. Mesmo a parte longa, que eu acho que eles deveriam tentar convencer o mercado melhor para jogar para baixo, eu acho que eles vão conseguir também fazer isso. Então vamos se preparar para isso. E quando a taxa de juros cai, você tira dinheiro da renda fixa em nome da renda variável. Talvez a gente continue vendo esse rally de alta que tem observado aí na Bolsa. Um dos motivos seria esse. Mas eles estão querendo baixar a taxa de juros pelo simples motivo. Não é porque eles abriram mão do sistema de metas de inflação. É porque tentar fazer política monetária ajuste fino na demanda através da política monetária na maior taxa de juros do planeta é uma fantasia. Não existe isso. Eles têm que baixar a taxa de juros para um patamar mais condizente com a média internacional para depois começar a fazer isso de forma mais adequada. Para descer essa taxa de juros para um patamar mais adequado, são vários desafios. Não dá para fazer isso de canetada. O Banco Central sabe disso. Eles vão fazer aos poucos e vão ter que mudar algumas coisas de desenho institucional do Brasil. Entre ele, o processo de indexação vai ter que diminuir as indexações, vai ter que diminuir uma série de contratos, né, que retroalimentam a inflação, vai ter que se pensar uma série de outras questões a respeito da saúde financeira dos bancos. Enfim, muita coisa vai ter que ser feita para a gente conseguir baixar a taxa de juros no Brasil, mas vai ser baixada a taxa de juros no Brasil, nem que seja por força da pressão internacional, de fora para dentro, como aliás é típico do Brasil. Sobre esse tema, por favor, leiam Política Monetária na Encruzilhada, o comentário de hora de segunda-feira. Lá tem um pouco a minha ideia do que deve estar acontecendo agora na cabeça do Banco Central. Bem, esse é a Economia em Ação dessa quinta-feira, e qualquer coisa, entre em contato comigo, a gente vai discutir no detalhe do texto. A ideia desse espaço aqui é mais para pensar alto algumas questões. Bem, é isso, um bom dia, ótimos negócios a todos, até.